Olá pessoal, estamos aqui para nossa aula de posições de exames, tá? Bom, já encaminhei a aula para vocês, tá bom? Por e-mail, acompanhe para ficar mais fácil a visualização aí das posições para quem não estiver conseguindo enxergar aqui ou ficar um pouquinho mais difícil, tá? Para quê? Quais as finalidades, né? Então, para que eu tenho diferentes posições? Justamente para facilitar durante o exame físico, que é o exame que eu faço para avaliar o paciente, se ele tem uma doença, uma comorbidade. Então, para palpar o abdômen, às vezes eu preciso de uma posição, para avaliar o rim, que é a parte posterior, eu preciso de outra. Então, para essa parte da avaliação clínica, que geralmente, né, nós chamamos de exame físico, a escolha vai ser de acordo, né, com a área a ser examinada, então principalmente para o exame físico, pode ser também posicionamento cirúrgico, então para alguma cirurgia, né, então vou fazer uma cirurgia da parte baixa, às vezes eu tenho que ficar numa posição ginecológica, então depende, né, para que nós vamos fazer, examinar o paciente, implantar, posicionar para uma cirurgia, tá? Mas para a gente visualizar e ficar mais fácil o nosso exame, tá bom? Algumas observações iniciais. Primeira coisa, sempre favorecer o exame para várias partes do corpo, né, com o paciente numa mesma posição. Então, se eu tenho que avaliar cabeça, tórax, né, região das mamas, então, e é na posição sentada, então já faço tudo ali meio junto. Depois eu preciso avaliar a parte, né, posterior das costas, aí eu viro o paciente, por exemplo, numa posição lateral, tá? Então, favoreço, né, da mesma forma, mais fácil, né, para a posição, para não ficar ali toda hora solicitando para o paciente mudar de posição, tá? Sempre respeitando a privacidade do paciente, isso é muito importante. Tem posições que são tranquilas, você pediu para o paciente ficar sentado, deitado, né? Agora, existem posições que são constrangedoras, né? Vocês vão ver ali, posição de litotomia, que é ginecológica, tem uma outra que é CINS, que também já é desconfortável, genopeitoral, tá? Nós já vamos visualizar aí mais pra frente. Então, são posições desconfortáveis, então sempre manter a privacidade, se precisar colocar um lençol, né? Algumas posições a gente nunca examina sozinho, sempre chama outra pessoa, principalmente se for do sexo oposto. Então, se eu sou médica, né? Se eu sou enfermeira, vou avaliar, de repente, a área genital de um homem, a gente sempre chama alguém, né? Pra estar ali junto, pra ter dois, pra não ter nenhum problema, né? Ético, moral e ter alguma questão de processo também, tá? Então, sempre permitir aí a privacidade, dependendo, né, da agilidade do paciente, se ele precisa de ajuda ou não para a posição, às vezes eles são um pouquinho mais devagar, tá? Então, sempre tá fazendo essas observações. O paciente ficar exposto o menor tempo possível na posição, né, para examinar, porque às vezes, além da posição, eu peço, às vezes, por exemplo, puxar uma blusa, tirar ali o sutiã para examinar. Então, expor o menor tempo possível esse paciente para que ele não se sinta ali constrangido, tá? Vamos lá então para as posições. Posição sentada, tranquilo, tá? Então, posição sentada, o que eu vou avaliar na posição sentada, né? Só vocês parar para pensar, daqui para baixo. Cabeça, costas, tórax, né? Pode ser tanto anterior quanto posterior, porque daí é só o paciente desencostar, por exemplo, de uma cadeira, né? Que ele estiver sentado, região das mamas, axilas, né? Essa parte superior, né? Às vezes aqui, né? Membros superiores, mãos, braços, parte do coração, né? Para fazer os sinais vitais, que é ver pulso, pressão, temperatura. Então, nós utilizamos bastante aí a área sentada. Então, aqui tem a imagem, né? E vocês acompanham aí no slide de vocês. Então, sempre eu vou estar perguntando para vocês depois quando a gente, né, utiliza essa aula aí para uma prova prática, por exemplo, geralmente eu pergunto, para que serve, né, as posições de exame? É aquilo que eu falei no começo. Aí cai lá, por exemplo, a posição sentada no sorteio para vocês. Para que serve, né, o que eu vou avaliar com a posição sentada? Que eu acabei de dizer nesse momento. E daí eu peço para alguma coisa, né, alguma fundamentação, né? Por quê? Porque às vezes ela facilita a expansão melhor do tórax, visualiza melhor o paciente, tá? Então, a gente chama isso de uma fundamentação da posição, né, definida, né, de acordo. Então, por exemplo, a sentada tem essa definição, a outra vai ter uma outra favorecimento, tá? Então, fundamentação
A posição sentada promove a completa expansão dos pulmões e visualiza, né, de forma simétrica aí o corpo, certo? Algumas limitações também, né? Pode ser uma pergunta. Pacientes que estão muito enfraquecidos, então esse paciente às vezes não consegue ficar sentado, ele está só deitado, por exemplo. Então quando a gente levanta ele para sentar, né, ele não consegue nem parar em pé, como por exemplo um paciente que está sedado também, paciente em coma. Então essa é uma limitação desta posição, tá? E daí, se for necessário, aí a gente coloca, o paciente fica deitado, eu coloco ele em decúbito, decúbito é posição, decúbito dorsal é dorso para baixo, ou seja, barriga para cima também é uma posição, tá? E daí eu dou uma virada a ele, né, de lado, dou uma lateralizada, daí eu consigo visualizar, por exemplo, a parte, né, superior das costas, tá? Se for necessário. Se for só na parte anterior, eu deixo ele, né, deitado com a cabeceira ali um pouquinho elevada, que é uma outra posição que a gente já vai falar, tá? Então, posição número 1, posição sentada. Posição de supina ou dorsal, decúbito dorsal, nós utilizamos muito esse termo, tá? Mesma coisa, vou dar para eu ver tudo aqui. Cabeça, pescoço, tórax, pulmão, mas aí mais na parte anterior, né? Mamas, axilas, aqui a parte de coração, aí já dá para eu ver melhor o abdômen, né? Posso ver sinais também, pulso, posso estar olhando os membros, quando eu preciso olhar aí também braços, pernas, tá? Então, são todas as áreas avaliadas. Uma posição muito relaxada, normalmente, então fácil acesso para diferentes visualizações de órgãos e tecidos aí para palpação e também para os pulsos, né? Quando a gente vai fazer uma análise melhor dos sinais vitais. Algumas limitações, né? Quando o paciente também fica dispneico. Dispneico é falta de ar, tá? Então eu coloco ele deitado bem reto, ele sente muita falta de ar. Isso são pacientes cardíacos, pacientes que têm problemas de pulmão, tá? Então às vezes eles têm esse desconforto, então fica mais fácil, né, a gente deixar ele na posição dorsal, mas aí eu levo a cabeceira, né, que daí é uma outra posição que nós também já vamos falar, tá? Então, supina ou dorsal, posição deitado, né? Deitado, decúbito dorsal, deitado de barriga para cima, tá? E aí a dorsal existe com as pernas um pouquinho dobradas, né? Parcialmente dobradas e braços elevados. Quando às vezes eu quero visualizar cabeça, pescoço, tórax, pulmões, mamas, axila, coração e o abdômen. Aí os membros já fica um pouquinho mais difícil, tá? É a posição, às vezes, para exame do abdômen, facilita um pouquinho, porque o abdômen, quando a gente está deitado reto, ele fica esticado, né? É a hora que a gente fica magro na vida, né? Que daí fica esticadinha a barriga. Então, às vezes um pouquinho difícil para a gente palpar algumas coisas no abdômen. Então, quando eu dou, né, deixo os braços entreabertos e as pernas um pouquinho dobradas, eu relaxo o abdômen e fica, às vezes, mais fácil a visualização ali durante a palpação, né, da parte abdominal. Tá? Algumas limitações, quem tem dor, né? Para às vezes flexionar um braço, flexionar uma perna, tem uma artrite, uma artrose, um desgaste no joelho, tá? E aí fica um pouquinho mais difícil, tá? Então é a posição onde, né, a gente faz assim, né, cabecinha aqui e dou uma dobradinha ali na perna, tá? Uma outra posição litotômica, né, ou litotomia, ou também chamada ginecológica, tá? É pra gente avaliar a genitália, né, principalmente a feminina, porque a masculina, eu na posição de decúbito dorsal, né, o homem lá na posição de decúbito dorsal, eu consigo avaliar, não preciso colocar ginecológica, tá bom? Consigo avaliar ali a região da genitália masculina. Já a feminina eu preciso colocar numa posição melhor, né, porque fica ali na parte mais baixa e inferior ali da região, né, final de abdômen e já ali na parte da região genital. Vou avaliar, né, trato genital. E por quê? Porque quando a gente fala genital, tô pensando ali em vagina, às vezes coletar um preventivo, tá? Que é bem comum, mas às vezes pode ser por uma foliculite, né? Que é algum processo inflamatório ali do pelo, que forma às vezes aqueles furúnculos, que chega até a formar um abscesso, romper, né? Formar, né? Sair pus. Então, às vezes, não necessariamente é para avaliar a genitália, né? Ali, vagina e tal. Mas às vezes pro trato ali genital ao redor, a gente também coloca nessa posição para às vezes visualizar, tá? Como eu disse, chamada ginecológica,
Eu tenho uma exposição máxima dessa região, então fica muito mais fácil para fazer, por exemplo, o exame do preventivo e colocar o aparelhinho que chama espéculo. Então a gente introduz esse espéculo e com isso visualiza melhor ali a vagina, tá? Aqui tá o desenho. A gente pode ter o apoio das macas que deixam nessa posição mais facilmente. Elas possuem essas duas laterais que a gente chama de perneiras, que é onde a gente apoia ali a região, né? Pensamos aqui a perna, né? Apoia ali a região do joelho, né? Então coloco ali o joelho e daí com isso fica mais fácil, né? A visualização e a paciente fica um pouco mais relaxada, não precisa ficar com a perna ali esticada, tá? Algumas limitações. É uma posição, sim, embaraçosa, desconfortável, por isso que a gente evita, né, uma exposição maior por um tempo que, né, é desnecessário. Então a gente faz o exame rapidinho, né, ou faz o que tem que fazer, por exemplo, passar uma sonda. Às vezes quando a gente vai passar uma sonda uretral, também fica nessa posição as mulheres. Então faz rapidinho, depois já põe a paciente na posição normal, tá? Quem tem um pouquinho de dificuldade, da mesma forma quem tem artrite, artrose, alguma dificuldade de óssea, às vezes de coluna, de joelho, né? Então fica com um pouquinho de dificuldade nessa posição. Como eu disse, ser o mais breve, sempre manter ali coberto, a gente joga um lençolzinho ali por cima, tá? Tenta proteger essa paciente, tá bom? Temos uma outra posição que chama CINS, muito utilizada também, tá? Principalmente para avaliação de reto, pode ser da vagina também, mas por exemplo, para avaliação toque, né, fazer toque de próstata nos homens, para passar uma sonda retal nesse paciente para fazer lavagem intestinal, nós utilizamos essa posição, tá? Então existe aí, né, para algumas finalidades esse posicionamento, tá? Existe a posição CINS. O que é a CINS? É o deitado, né, só que ele não é totalmente lateral, né? Na lateral eu viro todo o meu corpo. Essa aqui a gente dá uma dobradinha na perna e dá mais uma tombadinha e eleva mais o bumbum, tá? Então eu fico, né, com o glúteo ali numa exposição maior. Então nessa região de reto, às vezes também para vagina, quando eu não consigo a outra posição, eu também consigo visualizar dessa forma. Então é o deitado ali de lado, com a perna ali, com o joelho flexionado e elevado um pouquinho mais, né, a região do glúteo, certo? Quem tem um pouquinho de... essa flexão facilita, né, a visualização do reto, quando a gente faz essa flexão ali do quadril, e a limitação da mesma forma, quem tem problemas articulares, né, capacidade de flexionar joelho e quadril, fica um pouquinho mais difícil e aí o paciente não consegue, né, ficar ali na posição adequada para a gente visualizar. E a gente faz as adaptações, tá, gente? Deixa a perna mais esticada, né, conforme dá, a gente faz de acordo com a necessidade do paciente, beleza? Outra posição que nós temos, ventral ou pronação, tá? A gente vai avaliar principalmente a parte muscular, sistema esquelético, né? Quando precisa, tá? Limitações é mal tolerada para quem tem dificuldade respiratória, né? Então, às vezes, o paciente está com uma falta de ar e eu tenho, às vezes, uma dificuldade um pouquinho maior para esse paciente, tá? Achei que tinha imagenzinha, não tem. Ventral pronação é de barriga para baixo, tá? Então, paciente com barriga para baixo, certo? Lembra, dorsal supina, barriga para cima. Ventral ou pronação, barriga para baixo, tá? Lateral, né? Pra gente avaliar aí coração, por exemplo, né? Então eu deixo assim na parte lateral para avaliar, ou pode ser a parte superior, como eu disse, né? A parte posterior das costas também, quando eu preciso avaliar alguma coisa, tá? Por exemplo, pulmão, quando esse paciente não consegue ficar sentado, né? Essa posição auxilia na detecção de ruídos e sopros, então para a ausculta cardíaca muitas vezes ela é válida, né? A ausculta é colocar o esteto lá para fazer a visualização dos sons do coração. Então nessa posição facilita às vezes para a gente ver alguns sopros e ruídos. Quem às vezes tem dificuldade respiratória, né, também, né, não tolera muito bem essa posição. Quem tem dificuldade respiratória, gente, é cabeceira ali elevado, né, deitado com a cabeceira elevada, tá? Existe uma outra posição que a gente quase não utiliza, mas existe, se vocês verem, né? Às vezes em algum centro cirúrgico, para algumas cirurgias, o paciente fica nessa posição, tá? Mas, né,
Para exames físicos é um pouquinho mais difícil porque a gente usa geralmente a SINS, porque ela também avalia o reto, tá? Essa que chama ginecopeitoral, então essa é bem desconfortável, né? É aquela com o bundão lá bem para cima mesmo, tá? Às vezes é necessário, tá? Quando às vezes o toque fica um pouco mais difícil ou para ver uma hemorroida, tá? Mas geralmente a SINS, né, quando a gente dá uma viradinha ali do lado e dobra um pouco o joelho, já possibilita o exame físico. Mas às vezes para algumas cirurgias a gente também utiliza a ginecopeitoral, tá? Ela permite uma exposição máxima da área retal, né? Então eu fico nela, né? E com certeza eu consigo visualizar muito melhor. Lógico que a limitação ela é totalmente desconfortável, né? E embaraçosa essa posição, por isso que a gente não utiliza tanto. Essa daqui é uma das campeões, né, dos internamentos, das orientações, de após procedimento, durante o dia, dos pacientes que tem que ficar, por exemplo, numa cama, né, que é a posição de Fowler, tá? Posição de Fowler, geralmente eu vou visualizar cabeça, né, pescoço, tórax, pulmão anterior, membros, tá? E o que vem a ser Fowler? É essa que eu comentei para vocês, de aqui mostrar a imagem, depois eu volto, que é o deitado, né, com a cabeceira elevada, em diferentes angulações. A gente fala assim, deixa Fowler 30 graus, deixa Fowler 15 graus, 45, tá? Então, é só você ir pensando na angulação mesmo. Então, aqui tá reto, né? Eu subo um pouquinho, 15 graus, subo mais um pouquinho, 30. Quando ele fica aqui, ó, na metade do sentado, é o 45, tá? Como tá essa daqui, ó, metade do sentado, é como se fosse um ângulo reto aqui e esse paciente tá assim, então Fowler 45 graus, mas pode ser um pouquinho mais baixo, para esse paciente às vezes não escorregar, quando ele fica muito sentado, ele tá acamado, não tem muita mobilidade, ele pode às vezes escorregar, então uma posição às vezes de 30 graus já fica tranquilo. E os que às vezes só pode elevar um pouquinho a cabeceira, a gente coloca ali uns 15 graus, tá? Então, facilita isso que eu falei para vocês, que quem tem um desconforto respiratório, essa é a posição que mais facilita a entrada do ar, tá? Limitações, quem não pode é quem está com uma suspeita de uma lesão medular, por exemplo, né? Que esse paciente com suspeita de lesão medular a gente deixa em decúbito dorsal, deixa ele retinho, porque se eu mexer e elevar o decúbito, pode ser que eu faça ou piore, né, a lesão deste paciente, tá? Mas então, geralmente aí nas instituições nós utilizamos muito. Proclive, né, Existem duas que andam junto, Proclive e esse nome bem esquisitão aqui que chama Trendelenburg, que é a próxima, tá? Então, Proclive é o contrário do Trendelenburg, tá? Só para vocês saberem, né? Indicada para melhorar a circulação, às vezes, dos membros, quando precisa, né? Às vezes no paciente com choque, alguma coisa. No paciente para melhorar na circulação de membros inferiores, tá? Ali, já vou mostrar a posição, vocês já vão entender. Para cirurgias de abdômen, cirurgias às vezes de cabeça, utiliza bastante, tá? Porque daí eu não quero que o sangue, né, vá para a cabeça desse paciente durante a cirurgia, porque eu tô mexendo, tô anestesiando, né? Então eu não quero que ele perca muito sangue, então facilita. Deixa eu mostrar para vocês entenderem. Proclive é essa, né? Então ela fica assim, ó, né, com o paciente, né, angulado totalmente, da cabeça aos pés, tá? Esse paciente, às vezes, quando é muito elevado em centro cirúrgico, a gente coloca umas tiras, claro, para segurar ele, porque senão ele escorrega, né? Então, ele fica ali apoiado, né, e fica ali preso, né, por umas fitas, né, e tiras que a gente utiliza para segurar, tá bom? Então, assim, o sangue, né, é mais difícil de voltar. Então, por exemplo, para fazer uma cirurgia aqui em cima da cabeça, né, facilita, tá? Ou quando aqui quase não tem circulação, eu quero mandar mais o sangue, então também facilita a minha circulação, tá? Isso que eu comentei. Como eu disse, isso, beleza. Outra que é bem parecida, parecida com ela, que na verdade é o contrário, né? Para ficar mais fácil da gente decorar. Assim como eu tenho dorsal, né? Assim, né? A gente fica aqui nessa região. Então, a Trendelenburg e a Proclive, né? É uma contrário da outra, tá? Proclive, assim. Trendelenburg, assim, certo? Deixa eu mostrar a imagem para vocês.
Então essa é que é a famosa aí pernas para cima, tá? Mas não é só as pernas para cima, por exemplo, eu tô aqui deitado e elevo as pernas. Não é isso, tá? A Trendelenburg é tudo, tá bom? A cabeça, né, ficar abaixo do plano dos pés, tá bom? Dos membros inferiores. Lógico também, como eu disse aqui, ó, as tiras às vezes que a gente utiliza para segurar, né? Se for pouca angulação, o paciente não vai escorregar, mas quando é um pouquinho mais, esse paciente acaba, né, deslizando, então por isso que a gente coloca ali para esse paciente, né, não ficar escorregando na cama. Esse paciente fica deitado, como eu disse, com a cabeça, né, em nível mais baixo, tá? Pode ser improvisada, né, com tijolo, por exemplo, nas camas dos pés, também auxilia, tá? E indicada para quê? Paciente muito comum pós-operatório de varizes, né? Porque daí é o contrário, eu não quero muito sangue lá nas pernas. Para não sangrar demais, eu mexi lá nas varizes, nas veias, então a gente eleva esse membro para diminuir um pouco, né, o sangue, tá? Ou quando eu quero que esse sangue chegue mais rápido para o coração. Por exemplo, quando esse paciente tá em choque, né? Alguns tipos de choque, né? Às vezes por uma questão de secreção também gástrica e pulmonar, tá? Mas basicamente aí para varizes e casos de choque, a gente eleva esse membro, tá? Beleza. Existe também posições para mesas cirúrgicas. Aí é uma mesa específica. O centro cirúrgico, ele tem uma mesa que a gente chama de mesa cirúrgica. Aí essa mesa, ela tem a capacidade de a gente movimentar ela de várias formas para adaptar melhor a cirurgia. Ó, veja, isso aqui é tudo uma mesa só, né? Então, às vezes você aqui, ó, um Trendelenburg, tá? Proclive, um lateral, o outro lateral, uma posição sentada, uma leve flexão, aqui reto e depois desce, tá? Então tem várias formas ali, totalmente dorsal, tá? Então existe ali várias formas para colocar esse paciente, daí ela tem todo ali o suporte de segurança, né? Uma mesa bem estreita, bem desconfortável para falar a verdade, né? Bem diferente de uma cama hospitalar onde o paciente dorme, né? Que também já não é nossa cama gostosa, mas já é melhor. Essa aqui ela é bem estreita justamente por quê? Porque não posso ser aqui de 1 metro de largura para o paciente, né? 2 metros, para ser ali toda largona, confortável, porque daí eu não consigo operar, né? Então, geralmente, o cirurgião tem que ficar muito próximo ali do paciente, né? Para ficar próximo do abdômen ou da onde for essa cirurgia, tá? Então, a mesa, né? Ela pode ficar em diversas posições de acordo com a cirurgia que está programada, beleza? Certinho, pessoal? Quero que então vocês olhem com calma, vão olhando ali desenho por desenho, imagem por imagem, de acordo ali com as diferentes posições, as suas indicações, né, finalidades e também as suas limitações. Beleza? Um abraço, até a próxima.